aí, galerinha do Fractal, estamos aqui mais uma vez para mais um Fractal Revisa. A prova dessa semana vai contar para a turma do 9º ano da unidade 2 no capítulo 1, que o tema é fontes de energia, ok? Então, dentro de fontes de energia, você tem que fazer duas categorias, as de fontes renováveis e fontes não renováveis. Então, começando pelas fontes renováveis, nós temos a energia solar. Energia solar, por essa vez, que tem duas formas de você adquirir ela. A primeira, a partir das células fotovoltaicas, que são aquelas placas que geralmente ficam em cima dos telhados. A outra forma é a partir de espelhos, que vão direcionar essa luz para um recipiente, onde vai acabar aquecendo, e o calor gerado vai ser utilizado posteriormente para poder gerar energia elétrica. Mas caso venha cobrar algo dessa prova, a gente vai usar a mais popular e a mais recente, a que está mais em alta, que é a energia fotovoltaica. Tudo bem? Próximo assunto é energia eólica. A energia eólica, rapidamente aqui dizendo, é aquela que vai utilizar a força dos ventos para poder gerar energia elétrica. Tudo bom? A próxima é a energia hidráulica. A energia hidráulica é a mais utilizada no Brasil, que é basicamente o que utiliza a força da água para gerar energia elétrica. Então, aquelas barragens, usinas hidrelétricas, todas entram nessa categoria de energia hidráulica. Próximo tipo é a energia de biomassa. A biomassa nós vamos utilizar basicamente dejeitos, certo? Tanto pode ser de lixo ou então caiu uma árvore, aquela madeira pode ser utilizada como combustível para uma caldeira, então a gente vai colocar lá na fornalha, vai gerar o fogo e o fogo vai aquecer o líquido ali para poder gerar o vapor e posteriormente gerar então a energia elétrica. Outra forma que podemos utilizar a energia de biomassa é para a produção de biocombustíveis. Então vamos supor, tem lá a plantação de cana-de-açúcar. Gerou então, a partir da cana, o caldo que posteriormente vai virar o etanol. O bagaço dela restante pode ser utilizado para a produção de biocombustíveis, certo? Entre muitos outros. Aí a gente entra também o biodiesel e assim por diante. Eles são menos poluentes, mas mesmo assim acabam gerando um impacto, tá? Geotérmica. A geotérmica não é utilizada aqui no Brasil, por conta das características geográficas, mas basicamente utiliza o calor da terra para poder aquecer. Ou seja, onde você tem fendas que formam aqueles geysers, sabe? Aquela água que vem e espirra assim, quente pra caramba. Então, essa energia, certo, é utilizada para poder girar uma turbina. Às vezes o próprio vapor dessas fendas é utilizado para essa turbina ser girada e, consequentemente, gerar energia elétrica. Hoje em dia, ela caiu em desuso por conta da dificuldade para você conseguir energia de qualidade, a eficiência energética não é tão grande, por isso que existem pouquíssimos locais hoje no mundo que utilizam esse tipo de energia. Lembrando, o Brasil não utiliza. Próximo e último das energias renováveis é a maremotriz. A maremotriz consiste basicamente em utilizar a força das marés para gerar energia. Porém, ela não é tão eficiente, tendo em vista que depende de um desnível muito grande de maré, cerca de 7 metros, e também de movimento constante. E como o mar ele não é tão constante assim o movimento de subida e descida, a eficiência energética é muito baixa. Outro fator que torna ela importante para a gente estudar é que, dependendo dos países que não têm outros recursos, outras fontes de energia, acabam utilizando ela como complemento, tá? Então, essa primeira parte de fontes renováveis está finalizada. Veja bem que aqui a gente deu um adentro. Cada uma desses tópicos está mais aprofundado lá no livro de vocês, então basta seguir a página correspondente aqui que vai dar tudo certo. Na segunda parte, nós temos então as fontes de energias não renováveis. Perceba que esse termo não renovável, você tem que tomar cuidado com a forma que vai interpretar. Porque quando a gente pensa, poxa, não é renovável, parece que nunca mais vai voltar. E não é bem assim. O próprio petróleo, ele demora muito tempo para se renovar. Mas isso não faz com que ele não seja renovável. A gente utiliza esse termo por conta do tempo de vida humano. Então é inviável para nós esperarmos que o petróleo surja novamente, certo? Seja produzido novamente, e de certa forma nós utilizamos mais do que ele consegue se repor, ou seja, classificamos ele como não renovável por conta disso.
Mas agora dentro delas nós temos o primeiro, que são as termoelétricas. As termoelétricas são usinas que vão utilizar o calor utilizado a partir da queima de combustível fóssil para gerar o calor que posteriormente será convertido em energia elétrica. Só que veja bem, esse combustível pode ser petróleo, pode ser carvão mineral, pode ser biodiesel, entre muitos outros. E todos esses, que eu disse com exceção do biodiesel, não é considerado energia não renovável, né? Todos esses outros são combustível fóssil, ou seja, não renovável. Problemas dela, você tem que sempre pensar que gera poluente. Então, se você está queimando combustível fóssil, você está contribuindo para o efeito estufa, você está liberando grandes quantidades de carbono para a atmosfera. E isso é algo que vocês têm que colocar em relação toda vez que for trabalhar com esse tipo de fonte, tá? Ela é importante porque você acaba gerando muita energia e não depende de fatores climáticos. Então, não depende da hora, nem de lugar. Você só vai lá, coloca o fogo e aí ele acaba gerando a energia. Para quem quiser aprofundar mais, página 45 tá lá, todos os tipos bem especificados. Agora, por último, a nuclear. A energia nuclear, ela vai utilizar a decomposição de materiais radioativos para aquecer a água e aí sim gerar o vapor que vai posteriormente gerar energia elétrica. O problema da energia nuclear é basicamente o lixo radioativo, porque esse material radioativo que vai aquecer, ele acaba perdendo a sua eficiência energética antes de se deixar de tornar radioativo, ou seja, você gera esse resíduo radioativo que hoje em dia tem pouquíssimos locais no mundo preparados para receber esse material. Vira e mexe, você ouve falar que teve acidente, hoje em dia está muito alta, Chernobyl, certo? Então, toda vez que você está mexendo com um tipo de usina dessa, material radioativo, é muito perigoso. Qualquer tipo de acidente pode inviabilizar a existência de uma região, como ela em Chernobyl, que virou uma cidade fantasma, sem contar diversas pessoas que morreram posteriormente. Outro assunto também importante, que agora é mais em alta, é em relação a Fukushima. Não se esqueçam dela. E todos eles utilizam, então, a energia nuclear. Mas por que, caso é tão complicado, é tanto perigoso, por que eles ainda utilizam a energia nuclear? Porque é uma energia que, de certa forma, não depende de condições climáticas, pode ser instalada em qualquer região, praticamente, e gera muita energia elétrica. Por isso, você tem tantas usinas pelo mundo. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos as usinas de Angra 1 e Angra 2, que também têm essa finalidade. Ou seja, para vocês que querem se preparar mais para a prova, vão lá e aprofundem cada um desses temas que eu coloquei para vocês. E detalhe, sempre ligando vantagens e desvantagens, tá certo? Então, precisa saber como é que funciona cada uma delas do ponto de vista físico e tal? Não. O que eu preciso de vocês é se ela causa impacto ao meio ambiente, se ela é renovável ou não é, desvantagens e vantagens. Eu preciso saber desse tipo de coisa, tá certo? Essa parte mais química, mais física, a gente deixa para física e química respectivamente, tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Até a próxima.